E aí a gente queria propor esse tema, né? Como é que as mudanças do campo da comunicação impactam nossa forma de fazer lutas, entendendo que esses impactos, né, que têm sido tensionados e intencionados, vamos dizer assim, pelos avanços das tecnologias, né, os aprimoramentos. Cada 24 horas que a gente vive é uma mudança diferente, a gente já está aí na inteligência artificial, chat GPT, etc., e outras coisas. Como é que esses impactos que são impostos pelas tecnologias vão para além do campo da comunicação, inclusive, né? Elas mediam as formas como a gente se relaciona no nosso cotidiano, a gente conversou sobre isso agora à tarde, né? A forma como a gente se relaciona entre pessoas, mas a forma como a gente pensa também, a forma como a gente ama, né? Como é que a gente consegue ter um relacionamento à distância, como isso facilitou muito também a tecnologia para, ao mesmo tempo, aproximar pessoas, mas também para afastar elas de uma forma muito surreal. Então, impacta não só essas formas de interação, mas também como elas acabam revalorizando e dando valor a mais até para as mercadorias, a forma como é que a gente pensa o consumo e também a forma como a gente trabalha hoje, né? O contexto da uberização, enfim, entre outros. Daí, a gente tem aqui Mariana Gomes, que é jornalista. Ela é idealizadora do Conexão Malunga e pesquisa governança da internet, tecnologias e cyberativismo por meio dos saberes afro-brasileiros. A Mari a gente trouxe para dar eu vou passar o microfone para ela. Salvador, maravilhoso. Salvador sempre trazendo pessoas muito boas aqui para essa terra, né? Tá. Eu vou apresentar aqui aquela mini bio para todo mundo localizar vocês, mas aí eu vou pedir para quando fizer a troca, passa para mim para eu talvez fazer algum comentário e facilitar o pessoal que está ali para trocar a bateria. E aí a gente tem Mari Gomes, que vai trazer para a gente um contexto sobre o que seria essa colonização digital, colonialismo digital, né? Que é um debate aí muito interessante para a gente pensar, inclusive, como é que esses impactos atingem as nossas subjetividades. E aí depois a gente vai ter Charô, que é do Blogueiras Negras. Ela é arquiteta, urbanista, comunicadora pela defesa dos direitos humanos e é coordenadora de tecnologia das Blogueiras Negras. Thaisa Taide, que é psicóloga, psicanalista, escritora, educadora e degustadora de memes. É cofundadora dos projetos Uma Psicanálise e Outra, a Universidade Livre Feminista e o Bloqueiras Feministas, e está pesquisando neurose cultural brasileira e o português, nesse pós-doutorado que ela está fazendo na UERJ. E Débora Guaraná, que é comunicadora popular do SOS Corpo, também militante da Articulação de Mulheres Brasileiras, cria do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e também pesquisa esse campo da comunicação, né? A comunicação dentro do que a gente entende sobre o que é capitalismo de plataformas, enfim, algoritmos. Minha amiga é cabeçuda. Então, eu vou começar passando para Mari. Aí, Mari, se você quiser se apresentar um pouco mais, fique à vontade e dá-lhe. Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? É uma alegria estar aqui com todas. Cheguei um pouquinho mais tarde, não pude pegar as conversas, né, do dia, mas, enfim, vou tentar contribuir a partir da minha trajetória, enfim, também da Conexão Malunga. Só queria checar se vocês conseguem me escutar bem. Tá tudo bem certinho? Então, sempre começo pela apresentação. Me chamo Mariana Gomes, eu sou jornalista, sou ciberativista, e também idealizadora da Conexão Malunga, que surge como um projeto em 2019 para debater tecnologia por meio dos saberes afro-brasileiros. E de lá até aqui a gente atua em 4... Obrigada. E de lá até aqui a gente atua em 4 frentes, né? Que é a pesquisa... que é a pesquisa, que é a formação, que é a incidência política e também a produção jornalística. E a gente tem se debruçado, sobretudo, na incidência política no campo de tomada de decisões
que é chamado de governança da internet. E pensar a governança da internet foi muito a partir do contato com a leitura feminista na América Latina, que vai se debruçar sobre o ciberfeminismo, e a gente aqui no Brasil, enquanto mulheres negras, a gente se pensa, né, enquanto ciberativistas negras, para entender essa camada de decisões que impacta a vida de todas as pessoas, mas especialmente, né, a vida das mulheres e das pessoas, né, LGBTQIAPN+. E é um campo que, naquele momento, quando eu estava iniciando na faculdade, não se tinha muita pesquisa, né? Não só aqui no país, mas também nos países vizinhos. E foi muito importante assim, olhar para a trajetória dos movimentos de mulheres, principalmente dos movimentos de mulheres negras, desde as grandes mobilizações até as mais locais, para entender como a gente já tem muita trajetória no processo de orientar uma agenda política para a garantia dos direitos, né, direitos humanos, direitos fundamentais, também no contexto da internet, né, mas que vem da trajetória da luta, por exemplo, pela comunicação enquanto direito. Aqui tem Charô, né, com blogueiras negras, que é referência. É muito importante, assim, pessoalmente, que foi um processo que na adolescência, eu acho que o Blogueiras Negras já era um repositório de textos de mulheres negras, né, de todo o país, e foi lá que eu consegui aprender a nomear as opressões. Eu já sabia quem eu era, pretinha e tudo mais, nordestina, isso dentro de casa, mas aprendi através desses textos de blogueiras negras. E aí, Blogueiras Negras é uma dessas referências que ajuda a gente a pensar essa agenda, né, política pela internet, que não é somente uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda, na verdade, que conversa com diversas nuances daquelas mobilizações que as nossas mães, enfim, que as mulheres dos nossos bairros, que as pessoas como um todo se mobilizavam para que a gente estivesse aqui, por exemplo, numa condição de dignidade humana, né? E aí eu acho que para voltar assim essa trajetória é muito importante lembrar, por exemplo, a Marcha Zumbi dos Palmares em 95, que reúne algumas demandas de comunicação dentro da proposta da educação, e depois a Zumbi mais 10 também, que retoma esses acordos. E mais para frente, por exemplo, a Marcha de Mulheres Negras, que é um marco assim, histórico, é uma proposta civilizatória que, enfim, a gente busca colocar em prática em meio a todos os desafios, inclusive, né, no contexto das opressões, do aumento das violências, e que ali tem um corpo tem uma agenda política, né? São 10 proposições exatas sobre como a internet ela deve funcionar para todas as pessoas, não só mulheres negras. Mas também, por exemplo, lembrar em 2001 a Conferência de Durban, né, que as mulheres negras brasileiras tiveram assim, um protagonismo, e que lá a gente também tem diversas contribuições, já são 20 anos, e é mais ou menos o tempo também da criação da governança da internet, né, desse ecossistema. 2001, Durban, 95 é criado uma instituição chamada Comitê Gestor da Internet, que regulamenta, em alguma medida, né, orienta como é que essa tecnologia ela deve avançar, como é que as políticas públicas elas são pensadas, não só por meio das gestoras públicas, mas também das empresas, da galera que é da academia, da sociedade civil, mas assim, uma sociedade civil muito formalizada, muito de terno e gravata, uma sociedade civil muito do campo do direito também, e que não é nada popular. Então, acho que é primeiro isso, né, saudar quem chegou antes, e agora pensar sobre colonização digital. Acho que é um termo que a gente consegue se apropriar melhor. É ainda um campo de disputa. Vem muito, assim, dentro da comunicação. Eu estou dentro da universidade nesse momento, vejo que é um campo que se disputa também em outras áreas das ciências humanas, por exemplo. E aí, nesse campo, assim, a gente pode, por exemplo, falar sobre continuação ou não daquelas opressões que acometeram as nossas ancestrais, né? Desde o processo do tráfico de pessoas até o momento que a gente vive dessas continuidades de como que as nossas comunidades, enfim, as nossas cidades, elas se dão nesse complexo... Oi, tudo bom? Não. Oi? Como é que se dão nesse complexo do encontro das violências, das opressões. E aí eu vou pegar um pouquinho como é que isso tem sido debatido, porque eu acho que é importante a gente se apropriar também
porque isso já está chegando no ponto de decisões a partir de políticas públicas. Então, nesse ponto assim, de debate sobre colonialismo digital, que é quase um palavrão, dentro das políticas públicas, isso tem vindo muito através da educação. Então, no contexto da pandemia, que muitas pessoas, né, somente crianças e adolescentes, tiveram que ter o ensino, quem tinha acesso à internet, mínimo que fosse, a partir dos dispositivos, né, digitais, conectados, mas ao mesmo tempo que a comunidade escolar não tinha possibilidade, de fato, aprender, se debruçar sobre as plataformas, sobre as ferramentas que estavam sendo disponibilizadas e, além disso, né, para onde é que iam todas essas informações? Na verdade, onde é que elas estavam alocadas, né? Onde é que elas moram? Porque no contexto da internet, eu acho que hoje em dia a gente acaba se prendendo muito ao celular, que de fato é o grande uso, e aí parece que a internet está voando aqui sobre a nossa cabeça, mas é um complexo assim, né, de cabos submarinos que não começam nesse contexto recente, né, de 30 anos, 40 anos atrás, vem da história das telecomunicações, né, do rádio, vem da história, enfim, das telefonias e outros meios de comunicação. Mas aí, por exemplo, a conversa, né, sobre educação é justamente sobre isso, onde é que esses dados estão indo? Por que é que esses dados das crianças, dos adolescentes, das comunidades escolares não ficam guardados em sistemas nacionais, né? Estão alocados a partir de plataformas de grandes empresas internacionais, como o Google, como o Meta também, né, que é o Facebook, o Instagram, que é esse complexo de plataformas de redes sociais, que tem programas de investimento para chegar, inclusive, em comunidades rurais, comunidades tradicionais, fora do contexto das grandes cidades. E aí a gente fica assim, se perguntando, né, como é que essa discussão é feita à revelia, por exemplo, de um debate sobre o combate ao machismo, ao sexismo, à LGBTQIA+, a revelia também de debate sobre racismo. E isso se dá na questão histórica, assim, da dificuldade, né, dos obstáculos que são colocados para que as mulheres, de uma forma geral, mulheres negras, mulheres indígenas, a partir da questão do encontro das opressões, estejam nos espaços de tecnologia. A tecnologia é muito pensada a partir da branquitude, né, do status de poder atribuído às pessoas brancas. E aí a gente confunde o que é tecnologia, o que é digitalização e o que é poder, o que é branquitude, né? Então, essa é um pouco assim da conversa sobre o colonialismo digital que está em disputa. A outra disputa é sobre quem são esses beneficiários, né? Então, são as plataformas de redes sociais, são essas corporações também do tipo Google, que não é só rede social, não é só, por exemplo, o YouTube, né, que permite a interação, a gente comentar, postar vídeos, mas é nesse sentido de quem tem a possibilidade de regulamentar, de também orientar quais são os investimentos, né? Na Conexão Malunga, a gente pensa muito em tecnologia a partir disso, né? Enquanto um processo de se debruçar sobre demandas coletivas e, a partir disso, né, se elencar prioridades e a gente construir possibilidades, né? Sejam técnicas, sejam, enfim, processos, sejam trocas. Assim que a gente pensa em tecnologia, porque a gente está o tempo todo pensando nos saberes afro-brasileiros, né? Para poder mobilizar algumas questões que a gente pode falar como fundamento mesmo, né? Por exemplo, pensar encruzilhada é fundamental para a gente, para entender tecnologia, a oralidade é fundamental, a senioridade também é fundamental para a gente mobilizar quais são os caminhos que, na verdade, já estão escritos por essas mobilizações históricas, mas que agora precisam de renovação. E aí, nesses desafios, a gente também tem uma questão que é, por exemplo, aprofundamentos das desigualdades a partir de novas técnicas, vamos dizer assim, de desumanização, né? Então, novos processos de categorização racial, como é o caso das câmeras de reconhecimento facial com inteligência artificial, que não é reconhecimento fotográfico, é um processo, enfim, a comunidade técnica pode explicar melhor que eu, mas são processos automatizados desse reconhecimento a partir de
um grande número de fotos, um grande número de dados que, enfim, são comercializados entre corporações. Nós não somos clientes desse campo tecnológico, principalmente de redes sociais, nós não somos clientes. Então, é importante que a gente comece a nomear essas novas formas de desumanização, né? Então, a racialização, como é que isso também entra no processo da violência de gênero, entendendo, né, dentro dos saberes afro-brasileiros, a gente pode pensar gênero enquanto também uma categoria colonial. E aí, nessa renovação, a partir das tecnologias digitais. E aí, só para emitir uma opinião, acho que entender, renomear essas opressões, para que a gente consiga dar conta daquilo que ainda não tem precedente, inclusive na forma de resistência, assim, não tem um caminho único, né, construído, e talvez nunca tenha, significa que a gente vai precisar sempre se repensar, né, vai precisar se remobilizar enquanto pessoa, vai precisar entender de fato que a desumanização, onde é que está o nosso ponto. E esse processo agora do colonialismo digital, ou a gente pode chamar colonização digital mesmo, ele acaba colocando todo mundo na América Latina, mesmo nessa situação da divisão racial, no processo mesmo de desumanização muito forte, né? Então, aí é uma questão também de se olhar sobre as solidariedades ou as faltas de encontros históricas para que a gente possa se mobilizar. Porque mesmo no mesmo barco, às vezes a gente está em andares, né, em lugares diferentes. Então, eu acho que é isso. Não, mas eu acho que é isso mesmo, assim, pensar sobre a necessidade de a gente entender quais são esses processos de machismo, de sexismo, do racismo que estão se renovando por meio das tecnologias digitais, entender que é um campo de disputa, que a gente deve disputar, inclusive, os sentidos, os significados do que é essa colonização, perceber o que é que existe, né, assim, da opressão que, enfim, acometia os nossos mais velhos, que é que chega a gente também. E é isso, né? Construir juntas, se rever, compartilhar pontos de partida distintos, pontos de perspectiva também, assim, de conhecimento, de como que a gente se organiza. Cada uma aqui tem sua trajetória, está no território, circula por meios também distintos, e isso tem que ser valorizado, assim, nesses processos, não só de tomada de decisão, mas para repensar o uso sobre a internet e não ficar com medo também da tecnologia, que é uma questão que vem, né, com a colonização mesmo, histórica, mas também é reforçado por todos os outros complexos de opressões que acabam atravessando, né, as nossas vidas. Então, é isso que eu estou muito honrada de estar aqui, também pronto para aprender. Obrigada, gente. Obrigada, Mariana. É interessante que a internet é um reflexo da sociedade, né? Então, tudo aquilo que se agrava com o avanço e o aprimoramento do racismo, do neoliberalismo, do próprio patriarcado, reflete também na forma como a gente tem que olhar e entender a internet, né? Não é tão ruim, mas ao mesmo tempo pode ser muito ruim, como é a vida, né, gente? Babado. Mas, Charô, vai agora dizer pra gente como é que essas transformações do campo da comunicação podem ou mudam as formas que a gente faz luta. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Agradecer o convite, né, essa oportunidade. Minha cabeça começou a fervilhar antes de eu chegar aqui, que a pergunta foi: como as mudanças na comunicação impactam nossa forma de fazer lutas? E eu fiquei pensando muito nisso, então, assim, agradeço a oportunidade de estar aqui e pensar sobre esse tema nesse formato que, para mim, é muito... Eu gosto bastante, né, de fazer isso. E agradecer também, né, vocês estarem aqui, a oportunidade de pensar isso e pensar isso com vocês, que foi o que a gente fez nesse dia todinho, né? Ficava ouvindo vocês e ia mexendo com as coisas que eu tinha planejado em falar, né? Foi interagindo comigo e foi acrescentando e foi movendo. Então, agradecer. Também agradecer a todas as mulheres que construíram e construirão blogueiras negras, aqui na pessoa da companheira Larissa Santiago, que está ali atrás. Então, agradeço a ela para agradecer
a todas vocês também, né, que fazem Blogueiras Negras acontecer, que é um lugar onde as mulheres escrevem sobre aquilo que lhes interessa, sobre qualquer coisa, desde que seja por nós e para nós, né? Tem esse sentido. Então, ele não tem o sentido se não for pensado através das mulheres que escrevem, que fazem o negócio acontecer. E aí, quando eu ouvi essa pergunta, que eu fiquei alguns dias pensando sobre ele, eu fui fragmentando essa pergunta, né? Primeiro, de que mudanças nós estamos falando, de que comunicação a gente está falando, de que luta a gente está falando, né? Qual é o rolê? E aí, quando eu pensei de que lutas estamos falando, eu pensei nisso tudo que eu vi aqui, né? Isso que a gente faz no nosso cotidiano, mas eu pensei também naquilo que Patrícia Hill Collins trouxe naquele livro dela, mais recente, Mais Que Ideias, né? Que ela coloca alguns parâmetros, mas eu gostaria de trazer aqui a questão da complexidade, de olhar as coisas de uma forma complexa. Você não consegue olhar as coisas de uma maneira isolada, ver um problema e não ver outro, né? Como os mais antigos diriam, cobrir um santo para descobrir outro. Não tem como fazer isso. E a questão da justiça social, né? Que é tudo aquilo que a gente precisa num contexto de colonização, né, Mariana? Então, assim, ela fala que a luta só tem sentido se for para a gente fazer justiça, né? Sem isso, o que é que estamos fazendo aqui? Então, estamos fazendo, né? Não tem sentido, né? E ela fala também para a gente pensar onde os indivíduos estão localizados, né? E a gente pensar em contextos regionais, nacionais e globais. E aí, quando eu olhei tudo isso, eu pensei assim, eu vou subir muito para tentar entender essa pergunta que para mim é tão complexa, porque para mim o problema só vai ficando maior na minha cabeça, assim. E aí eu comecei a pensar nas mudanças que a gente está trazendo, que estão acontecendo com a gente. Primeiro, a gente fala de usuário, não mais de cidadania. A gente fala de uso, né? Vamos usar, vamos contar horas, né? Quantas horas você usou esse plano? Quanto que você pode pagar? E aí você deixa de ser um cidadão. Vamos pensar, por exemplo, a questão que eu aprendi essa semana sobre as trabalhadoras domésticas, né? Que agora a carteira de trabalho é digital, né? A pessoa que emprega registra a carteira no celular dela, mostra para a trabalhadora e fala assim, olha, acredita que está aqui. Só que isso pode ser um print. Isso pode ser algo que ela, de fato, nem registrou, né? Só que, e todo o direito digital, a tal da cidadania digital, está na mão da pessoa que está com o celular, né, na mão. Então, veja, que cidadania é essa? Né? Você, em vez de estar a internet ou a tecnologia, vamos ampliar, né? Porque a internet é só um pedacinho da tecnologia. A tecnologia ser usada para melhorar as condições, ela está aprofundando a desigualdade. Outra, o descolamento com a realidade. A gente está vendo o planeta pegar fogo, né, gente? 50 graus no mínimo. A nova medida de temperatura aí no mundo, né? Só que ninguém, assim, essas grandes empresas, né? Ninguém fala assim de quanto que a gente está usando aquele negócio vai impactar no clima. Muitas vezes tem esse descolamento de você vai usando, mas assim, e aí? Pegada de carbono está aumentando quantos graus eu ficar 5 horas no celular aqui? Por exemplo, outra, a gente está falando de uso, né? A gente está falando também da desconstrução das relações de trabalho, que é um negócio que a gente está lutando. Daí eu tô olhando muito de cima, né? Tipo assim, primeiro, no caso de pessoas negras, né? Lutar para ser visto como ser humano. Aí, né? Você já está trabalhando, mas você é visto como um eletrodoméstico, como algo que pode ser usado. Né? Até você conseguir direito trabalhista, que foi o que aconteceu com as trabalhadoras domésticas, levou quanto tempo? Né? E assim, num piscar de olhos, essa uberização da vida vai desconstruindo tudo. E outra, uma pergunta que eu queria ter feito aqui.
Depois eu vou propor aqui uma provocação. Olhem, se vocês usam o Instagram, ativem para entender aquela ferramenta que fala assim, quantas horas você passou aqui? Né? Tipo, eu passei 6 horas. Aí pegam quanto vocês ganham no mês, descubram quanto vocês ganham por hora e quanto custa cada hora que vocês gastam na rede social. Isso é um valor que nós estamos pagando para as plataformas. Então, porque tempo é dinheiro, né, gente? Então, quanto vale o seu tempo e quanto tempo você está dando para essas redes sociais? Não estou falando aqui na questão do uso dentro do ativismo, mas eu estou falando para a gente entender que mesmo quando a gente está fazendo ativismo, a gente está dando dinheiro para os caras. Né? Acho que esse é o grande ponto. Deixa eu ver o que mais. A fragmentação da atenção. A gente está vivendo num mundo que a gente já não consegue mais prestar atenção em algumas coisas. Tipo assim, né? Você está aqui conversando com alguém, mas você está olhando o celular e você está... Entendeu? Tipo assim, a gente consegue se concentrar, e essa é uma medida da internet, né? 3 segundos. É quando a gente está rolando lá o feed, a gente leva 3 segundos para se concentrar. Nesses 3 segundos a gente decide se vai se concentrar ou não e já pula. É o tal da rolagem infinita, né? Então, assim, e a gente está criando uma movimentação na internet que é o seguinte, tem que ser divertido. Se não for divertido, já não é legal. Né? Tem que ser divertido, tem que... E aí eu não estou falando de medo, de outra coisa. Não como você fala, né? Estou falando de outra coisa. Uma sociedade que é desafeita a olhar para os seus problemas. Tipo assim, olha, vão ficando aí nesse eterno feed, porque você não vai pensar na uberização da vida, você não vai pensar na mudança climática, você não vai pensar, por exemplo, que você está me pagando para você usar a tal da plataforma, né? E aí tem aquela imagem que vocês já viram do iceberg, né? Como as redes são, de fato, e aquilo que elas dizem ser. Vamos ser amigos, vamos mudar o mundo, vamos fazer não sei o quê. Na verdade, é tudo isso que Mariana falou aqui. Além de dar nosso tempo, que é dinheiro de fato concreto, a gente está dando mais dinheiro ainda, que é imensurável. Eu, pelo menos, não consigo. Para mim, é imensurável. Que é os nossos dados. Não é só compartilhar fotos, não é sobre isso. É sobre a tal da economia de dados. E aí a gente vai naquilo que Mariana falou aqui, que ela falou dos cabos submarinos, né? Se a gente for lá atrás e pensar na Rota da Seda, onde passava, né, as especiarias, onde passava a seda, passava esse negócio todo, é basicamente a mesma estrutura. E assim, o que eu estou querendo dizer? Onde passa a mercadoria, passa informação. Né? É sobre isso que eu estou falando. Aí eu vou trazer aqui o exemplo de Roma, que eles têm lá uma estradinha chamada Via Ápia, né? Que aquela Via Ápia, onde passavam as comunicações do Império, era fundamental para o Império ser grande. Né? Então você vê como a informação se revertia diretamente em dinheiro para aquele Império todo, para aquele território. É exatamente o que acontece agora. Deixa eu ver o que mais. A gente tem a questão dessa avalanche de informação. Gente, quem dá conta? Né? Quem dá conta de tanta informação? E até mesmo nesse negócio do sentir. Eu estava falando para as companheiras aqui, tipo assim, gente, não aguento mais ver imagem de inteligência artificial. Não consigo mais lidar com aquela imagem. Me faz mal, porque a gente olha para aquilo para todos os lugares. Você não vê mais uma estética que você consegue ver que está ligada com a terra, que está ligada com uma identidade, com alguma coisa. E olha que muitas dessas imagens são geradas, né, por pessoas negras que estão gerando imagens de pessoas negras. Mas assim, eu pessoalmente falando, eu não consigo mais olhar sempre para aquela mesma textura, para aquela coisa que assim, você se sente atraído, porque ao mesmo tempo que é feio é bonito, mas dá aquele estranhamento. Então assim, essa desconstrução estética, né? Assim, não tem mais um desenho com a nossa cara, é tudo que é igual. Hoje eu vi um prédio de macarrão.
Eu fiquei tão revoltada. Eu falei, não, para, chegou no limite esse negócio. Não consigo. É muito feio. Nem era um pé de macarrão bonito, era um pé de feio de macarrão. E desumanizar as imagens é desumanizar pessoas. Quando você faz todo mundo com a mesma cara, o que você está dizendo? A cara de cada um não importa. E se a cara de cada um não importa, eu posso fazer o que eu quero com vocês. E se eu posso fazer o que eu quero, eu posso matar vocês. Então, quando você mata a estética, você também está concretamente matando pessoas. Não é só uma imagenzinha que não importa. Né? Você tem rebatimento real, oficial nas nossas vidas. É só mais uma pretinha ali, é só mais um pretinho aqui. E por aí vai. E tem ainda uma última questão que... E aí, né, as pessoas podem comer ossos. Comam ossos, não é como brioches? Comam ossos. Né? Que importa o trabalho que você vai ter. Posso uberizar a sua vida e por aí vai. E a gente sabe que a desumanização no Brasil tem cor, né? Tem classe, tem gênero e tem identidade de gênero, inclusive. E tem a questão dos juntos mais separados. Porque a gente está todo mundo ali na rede olhando e tal, mas a gente está separado, porque está cada um aqui no seu. Né? E aí, a grande praça passa a ser a rede social e não isso aqui que está acontecendo aqui. E aí você tem imagem para polarização, você tem imagem para querer eliminar o outro que pensa diferente de você, né? Que está, como descrito naquele livro, Como as Democracias Morrem. Na verdade, mostra no mundo as pessoas concordando ou discordando de pessoas pretas morrendo. Porque a guerra dos Estados Unidos é isso. Aquela guerra lá do vento levou, as pessoas estão brigando para ver se esses pretinhos devem viver ou morrer, que é o que está acontecendo agora, basicamente no mundo inteiro. Né? Enquanto isso, nesses juntos mais separados, onde não tem mais praça pública, a praça pública é o Instagram, é a, sei lá, rede social preferida que você quiser, você quebra por dentro a democracia. Que esse, né, tu com tu, o tal do boca a boca, etc, etc. Então, assim, é importante estar lá, mas também é importante fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Que aí a gente, não, em vez de fazer uma assembleia, eu vou fazer isso aqui de casa. Você deixa de percorrer o espaço público, deixa de encontrar pessoas cara a cara, deixa de conversar. E como uma pessoa introvertida, eu tenho essa tendência, não vou dizer que não, mas é importante fazer esse exercício de sair e falar. Porque o que a gente está falando? A gente está falando da erosão da democracia, a erosão do tecido social. Que é isso que a Alane trouxe com a questão da revolta dos búzios. O que tinha lá que não tem aqui? Tecido social, olho no olho. Não é uma questão de suporte. Por isso que eu não quis, né? Sei que estou falando de internet, mas eu não quis falar tanto tecnicamente assim, porque para mim não é uma questão de suporte. A gente luta porque a gente tem. Com pau, com pedra, com internet, com o que for. Né? A gente luta com o que for. Mesmo que deem esses instrumentos pra gente, só pra gente trabalhar, porque isso aqui não deram pra gente porque a gente seja criativo, não, era porque a gente tinha que produzir riqueza pra mim, com esses instrumentos, entendeu? Então, assim, pra mim é sobre isso, é coesão social. Obrigada, Charu. Eu entendi agora por que tu ficou queimando a mente mesmo com a pergunta, porque você trouxe muitos elementos que são, para queimar a nossa mente, justamente, porque é isso, assim, eu acho que, tipo, essa cena já tinha me chamado a atenção. Você vai em algum restaurante e em praça pública de alimentação, de shopping, é a coisa assim mais surreal, porque as pessoas estão comendo com o celular. E às vezes as famílias estão reunidas e cada um tem o seu celular e acaba esse tecido, né? Essa coisa do olho no olho, assim, e todos esses elementos que são feitos não em benefício nosso, né? Eu acho que, tipo, fritou a minha mente agora. Mas é uma fritação boa.
Aí eu vou passar para a Guaraná, que me disse agorinha há pouco que mudou o que ela ia falar, então para mim é uma novidade que ela vai trazer. Guaraná, dá-lhe aí. Boa noite, gente. Que bom encontrar essas carinhas de novo, umas que a gente já viu, outras novas. Me sinto muito feliz de ver algumas pessoas aqui prestigiando esse debate, que muitas deviam estar sentadas aqui onde eu estou, na verdade, mas a gente ficou pensando muito nisso, dessa pergunta, né, dessa provocação. A gente falou muito sobre comunicação popular hoje o dia inteiro e a internet vinha e vinha e vinha. E eu fui provocada a trazer algumas outras coisas que têm diálogo com o que a gente conversou o dia todo e tem a ver com o que as meninas falaram. Eu acho que a gente está... Existe uma distopia em curso, como a gente falou hoje de tarde, né? Que é essa tentativa de tornar a internet aplicável em todas as coisas. Tudo que a gente pensar. Hoje a gente viu que uma pessoa que só tinha lâmpada inteligente, né? Existe um direcionamento da sociedade pelas classes dominantes dessa tentativa de tornar esse futuro smart, né? O futuro inteligente. Obviamente, tem gente que está no futuro já muito na frente e a gente aqui na periferia do capital e na periferia da periferia do capital, a internet ainda é uma realidade muito distante. A gente falou aqui das comunidades rurais, a gente viu como no norte, por exemplo, existe muito mais gado, existe esse dado, né? Existe muito mais gado conectado no norte do que pessoas. Então, obviamente, esse conto de fadas de que tudo vai ser solucionado pela tecnologia é uma ilusão que se tenta empurrar a goela abaixo para realmente fazer isso que Mariana está falando, que Charô também já comentou, que é tornar cada vez mais algumas pessoas matáveis, descartáveis, né? Então, tem essa coisa, gente discutindo, a tecnologia está mudando, não é mais capitalismo, não. Doce ilusão, né? É o capitalismo na sua forma mais radical, mais bruta, né? Tentando automatizar todo tipo de trabalho, mediar qualquer tipo de relação e, entre muitas aspas, substituir os humanos por máquinas. Mas aí, quem são os humanos que são substituídos por máquinas, né? Quais são os trabalhos que são substituídos por máquinas? Por máquinas inteligentes, digamos assim. Então, na verdade, a divisão do internacional e racial do trabalho, ela só se aprofunda, porque o trabalho que vai sobrar é extração de material, porque o celular, ele é feito de quê? A bateria, ela é feita de quê? De todos os materiais e minérios brutos que incentivam golpes de estados na Bolívia, no Chile, no Brasil, no Oriente Médio. Isso não é novidade para a gente, né? E no final, vocês estavam falando, eu fiquei isso. No final, o objetivo é tornar a gente menos humano, né? Não é que vamos substituir por máquina, vamos tornar essas pessoas menos humanas. E aí, enfim, eu fico pensando e eu divido dois impactos principais da internet, que é os impactos materiais e os impactos subjetivos. As meninas já falaram deles, mas eu vou falar mais aqui, porque acho que a gente está pautada aí, vivendo nessa internet com muita ansiedade, com muita angústia, com
a desatenção, né, que vocês falaram. E tem muita gente que não consegue sair de casa sem o telefone. O aparelho celular virou uma extensão do nosso corpo, virou tipo, é o corpo digital. Eu vejo, não é em todo canto, obviamente, porque tem muitas casas e a gente faz trabalho de formação com mulheres que precisam dividir o celular, que durante a pandemia, por exemplo, o celular da mãe foi o instrumento de aula de muitos filhos, e aí precisava dividir um tempo para um tempo para outro. Então, não é para todo mundo. Óbvio que existe uma desigualdade absurda aqui nessa realidade dos impactos subjetivos, porque é isso, né? Enquanto, de um lado, o uso intensivo da internet vai fazer com que tenham uma subjetividade completamente dependente da internet, da aprovação da rede social, do like, do comentário. Do outro lado, existe uma ausência completa de representatividade, o que o Tarcísio chama de racismo algoritmo, né? Eu vi um vídeo na internet que mostrava esses aparelhos de reconhecimento facial ou de sensor. E, velho, a pessoa foi lá no banheiro e o sensor do sabonete não reconhecia a mão de uma pessoa preta. A pessoa não podia lavar a mão no banheiro, né? Aí não enxerga para isso, mas para condenar no reconhecimento facial na segurança pública, aí enxerga demais, né? Então é uma disparidade muito grande. Eu preciso acelerar um pouquinho. E aí nessa coisa da internet, dos impactos subjetivos, a gente vê que está se formando um novo tipo de linguagem, né? Isso é muito normal. A linguagem ela vai se atualizando à medida que o tempo passa, as mudanças do mundo, mas assim, a gente está elaborando a nossa própria identidade de uma maneira bem diferente hoje em dia. A gente se expõe de uma forma também completamente diferente. Hoje em dia a gente expõe muito. Eu estou falando no geral, tá, gente? No senso comum. Não todo mundo é assim. Mas a gente expõe muito da intimidade na rede social e a gente aprende a se individualizar a partir de uma diferença que também pode ser aprendida nas redes sociais. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para o impacto nas crianças, criança muito nova que fica viciada em tela porque é um suporte para a mãe que está super ocupada, mas que fica também dependente das redes, capturada por esses sistemas de recomendação, né? E também impacta na forma como a gente sente prazer, na forma como a gente deseja, na forma como a gente, inclusive na relação com o outro, se relaciona, né? Então, do mesmo jeito que é uma extensão no corpo, também é um novo espelho. E aí tem uma questão que eu acho que Tade vai entrar mais nisso, mas eu vou pincelar um pouquinho, que é o colapso da temporalidade. O que é o tempo hoje em dia? O tempo das redes sociais. A gente tem um tempo super acelerado, a gente está em vários lugares ao mesmo tempo, a gente tem essas faces da aceleração que fazem com que as trocas pessoais elas mudem completamente, né? Então, a velocidade com que eu falo, a simultaneidade da interação, a velocidade, o jeito que eu dou uma pausa na conversa e depois retomo, sei lá quantos dias depois, como se não tivesse parado, o jeito que a gente dá um sumiço nas pessoas e não se despede, fala os negócios pela metade, não... Então, e além da qualidade da atenção, né? As meninas falaram um pouco disso e para o debate político, isso reverbera nessa lógica de cancelamento e viralização, que nenhuma das duas coisas pode ser entendida como debate mesmo político, né? São duas faces de uma moeda que representa muito mais uma interdição das conversas do que, de fato, um debate político. E aí vem também a figura do influencer, que
hoje em dia, na verdade, todo perfil ele é mercantilizado, né? Você tem um perfil ali na internet, e hoje em dia a gente tem a nova lógica o próprio neoliberalismo fez isso antes das redes sociais, que é tornar cada indivíduo uma empresa. Mas as redes, elas fomentam, a plataformização, né? Fomenta isso no sentido de que você consegue mercantilizar a sua pessoa. E aí, tanto para a venda, obviamente, mas há uma desconfiança em relação ao influencer no sentido de quem é esse sujeito que faz luta, que na verdade está vinculado também a uma marca, a uma estratégia de venda. Cada perfil é valorizado de uma maneira muito individual, e aí a coletividade ela desmancha, né? Isso que você falou da fragmentação. A gente está cada um no quadrado, numa ilusão de conexão, mas ninguém está realmente junto, porque a rede ela torna pessoal e uma identidade coletiva ela não vai ser valorizada, né? A gente fica com menos possibilidade de responder as coisas, então, de uma maneira racional. Porque a gente é instado ali, naquele mesmo instante, a reagir, a gente reage com um botão, e a gente tem menos possibilidade de interação com o que é diferente. Porque o diferente é complexo, como Charot falou, né? A gente não tem mais possibilidade de alteridade nessa esfera pública mediatizada, né? Então, isso é parte da estratégia do capital. Eu queria reforçar isso, porque essas mudanças subjetivas elas não acontecem por acaso. Elas têm um sujeito político por trás disso. E um sujeito político muito bem definido e muito bem articulado entre si. Então, quando a gente olha para a estratégia de plataformização das redes, essa ilusão de conto de fada tecnológico que vai solucionar tudo e que é muito bonito e o futuro é maravilhoso com um robô inteligente a serviço de todo mundo, na verdade é um conto de fada que esconde essa distopia financeira, né, que aprofunda o neoliberalismo, que tem a ver com a imposição da ordem matemática. O que é o algoritmo, né, nas nossas vidas? O algoritmo, às vezes, vira uma figura como que um ente personalizado com vida própria, mas que, na verdade, é uma fórmula matemática programada por esses sujeitos do capital para fazer com que as redes se organizem dessa forma e nos desorganizem também com essa finalidade, né? Então, do lado material, entendendo que eu tenho aí pouquinho tempo, a gente está vendo uma mudança de paradigma na economia que é bem importante, que é essa economia baseada em dados. Então, dado é algo que foi criado com o advento da internet. Lara comentou já hoje, a internet foi criada pela Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, no meio da Segunda Guerra Mundial, para proteger os sistemas de dados do governo norte-americano. Se tiver um ataque aqui, a gente não vai perder as informações que a gente tem. E isso escalonou, a gente acreditou na internet como um lugar de utopia democrática, e durante um bom tempo a internet nos serviu muito bem. Eu queria deixar isso claro, que por muito tempo a internet foi uma ferramenta de luta poderosíssima, mas a plataformização, a partir da Web 2.0, a partir a internet deu uma virada, né? E a gente, com essa economia de dados, onde tudo está online, tudo tem que ser online, a gente não tem muita opção. Para a gente que é feminista, que pensa as questões em relação ao consentimento, hoje em dia a gente não tem possibilidade de escolha, de dizer assim, eu quero usar a internet, mas eu não quero dar meus dados.
se a gente for usar essas plataformas proprietárias, que são a via de regra, principalmente no Brasil. Porque a gente está sujeito a um mecanismo que torna gratuito o uso dessas plataformas. Então, no Brasil, um país com uma desigualdade absurda, como é que a gente vai incentivar as pessoas a usarem plataformas que elas precisam pagar para poder ter seus direitos respeitados? Direito de privacidade, né? É bem difícil. Existe solução? Existe. Agora, ela não é acessível ainda. E aí, por isso, a gente precisa lutar muito. A gente precisa lutar porque, hoje em dia, os nossos dados são roubados sem consentimento. E aí, essa economia de dados, ela se baseia na captura dos dados, no processamento dos dados, na análise dos dados, na previsão do nosso comportamento, na previsão do nosso comportamento de compra e do nosso comportamento político, que isso é crucial, e na intervenção nas nossas vidas. Com base nessa alteração toda de aspectos subjetivos e tudo mais, mas o que fica óbvio com essas mudanças é que, na verdade, a gente fala muito, a privacidade não existe mais. Na verdade, a privacidade, ela existe, mas para muito poucos. A privacidade, ela acaba sendo redistribuída. E aí, a gente que não tem direito mais à privacidade, a gente está sujeito a ser essas pessoas não só matáveis, mas essas pessoas que não vão conseguir acessar um seguro com uma justiça, né? Você vai ter todo o seu histórico médico já declarado. Para entrar no emprego, você vai ter a sua vida toda mapeada. Enfim, isso vai atacar a gente exatamente no momento que a gente está mais vulnerável. Porque às vezes a gente diz, eu não tenho nada para esconder, não. Mas, na verdade, a gente tem a esconder. A gente tem que esconder as nossas vulnerabilidades do capital, que está tentando fazer com que a gente... Enfim, a lógica é de venda, né? O tempo todo a lógica é a do mercado. Mas a lógica do mercado é a lógica também da exclusão, a lógica da morte, é a lógica do... Enfim, é a lógica da exclusão social, né? Eu acho que eu já passei alguns minutos do meu tempo. Eu queria terminar só com uma provocação, porque a gente tem muita dificuldade de pensar o fim do capitalismo. E hoje em dia a gente deve pensar se pensar um mundo offline é pensar o fim do capitalismo. Surpreendente, Débora Gana. Mas aí é que tá, será que a gente consegue viver no mundo offline? Porque é isso, a gente agora tem extensão, né? Que é o celular, que é... Enfim, eu acho que essa é a grande questão. E aí, para fazer um link já com Thaís, que essa angústia provocada por esta coisa aqui que a gente às vezes acorda, é a primeira coisa que você faz antes de abrir o olho, já é pegar no celular para poder desligar o tal do bendito alarme. Como é que ele produz, enfim, grande parte das angústias, das doenças mentais é provocada, de certa maneira, agora, né, comprovadamente por esses aparelhos, pela internet, né, seja pelas violações que acontecem, mas também pela ânsia dessa aceleração toda, né? Então, tipo, será que a gente consegue? Eu tô jogando a provocação de volta pra tua, mas, não precisa... Thaís, diz aí pra gente, então, como é que essas mudanças podem provocar essas novas formas de lutas, trazendo a possibilidade.
Bora lá, né, gente? Pois essa mulherada falou, responsabilidade. Primeiro agradecer pelo convite, fiquei fritando também desde que rolou o convite. Aí queria começar fazendo um pouco do contexto da história também, né? Do que é esse tempo, da nossa relação com a internet. E aí vou pegar ali as blogueiras feministas, né, que, como eu já falei, hoje fazem 13 anos, né? Então a gente iniciou ali no segundo turno da eleição da Dilma, em 2010. E aí começou porque foi fazer um evento, eram todos homens, eram todos blogueiros. E aí, peraí, né? Cadê as blogueiras? Cadê as blogueiras feministas? Então, Cíntia Semiramis e Maria Flor começaram a debater e aí começou toda uma discussão e aí a gente iniciou numa lista de e-mail, começar a discutir o que fazer diante daquela eleição, que foi uma eleição, né? Se vocês lembram, foi muito difícil, né? Muito machismo, né? Foi muita misoginia naquela época. Ali a gente começou a discutir. Começou pelas eleições, foi para outros lugares, né? Enfim, teve Haley, né, que trouxe transfeminismo, teve as blogueiras negras também, que começou também na discussão as blogueiras feministas. E é muito interessante porque era tudo por e-mail. Então, o que acontecia? Aí uma pessoa mandava um e-mail, a gente lia o e-mail, aí estava escrevendo a resposta, já vinha uma outra pessoa que dar a resposta. Então é um outro tempo, né? Era um tempo muito mais devagar, com muito mais calma, porque era uma troca de e-mails. Bem, aí foi vindo o Facebook, aí as pessoas foram migrando. Antes era muito mais comum a lista de e-mails, né? Migramos para o Facebook. Ali já tinha muito mais eventos no Facebook, tinha grupo de discussão também no Facebook, tinha várias outras coisas. A gente já começa a ver os memes também circulando no Facebook. Não sei se vocês lembram das brigas, né, das discussões que tinham nos eventos no Facebook. Era uma marmota, né? A gente passava o dia inteiro, assim, eu tretei, viu, gente, naquele Facebook, eu tretei. Então era o textão, né? O famoso textão. E aí, conforme a gente ia lá fazendo os textão, tretando, fazendo os eventos, né? Muitas chamadas de evento, Marcha das Vadias, né? Dentre outras coisas que a gente foi chamando a parte dali, também começou a aparecer essa outra rede social, que é o Instagram. E aí, enfim, vieram outros, Instagram, né? TikTok, enfim, não vou ficar aqui falando todas as redes, mas é só para a gente pensar no quanto mudou, na aceleração do tempo. O quanto ficou tudo acelerado. E mais do que isso, são redes hoje que trabalham basicamente com imagens e vídeos. Então não é uma rede que cabe muito texto, né? Inclusive eu, quando vou postar no Instagram, fico perturbada, porque não cabe todo o texto que eu quero colocar. Então é uma rede que não é acessível, né? Não dá oportunidade que a gente possa discutir mesmo textualmente, que dá um tempo para a gente fazer isso. E a gente tem uma aceleração, tem uma rolagem infinita, como falou o Charô. Então, assim, se quiser ficar o dia inteiro lá vendo coisa, vai ter coisa para ver. Não só no Instagram, né, mas em outros lugares, como, por exemplo, como o TikTok, o ex-Twitter, né, que agora é X. Isso é uma outra marmota, não vou nem entrar nessa marmota do X. Mas é para a gente pensar um pouco, né, assim, até um pouco o que isso significa para a gente, né? Eu não sou muito de estudar as questões cerebrais, o comportamento, porque como eu sou psicanalista, eu trabalho mais com o consciente. Mas eu comecei a pesquisar mesmo, né, o que significa que a gente não consegue sair dali, ficar o tempo inteiro naquela rolagem. E aí eu fui nessas pesquisas, eu fui lendo e fui vendo o quanto que é estimulante para a gente ficar vendo aquilo e o quanto é como se a gente tivesse uma mesa de docinhos do nosso lado a todo momento. Se tiver uma mesa de docinho do meu lado, eu vou sempre, pegar um docinho. Eu vou pegar mais um. Não, só mais um cabe, né? Depois eu tomo um cafezinho. E assim são as redes sociais. Se deixar, o nosso cérebro sempre vai querer pegar esse docinho, pegar esse estímulo. Não para. Então, a gente está dando algo, né, para ele que é infinito, que a gente nunca vai parar de querer. Isso é um problema.
Aí a gente vê hoje uma série de sintomas que eu considero sintomas sociais e que todo mundo fala que é um sintoma individual. Não, fui eu que desenvolvi esse sintoma. Eu não estou aqui querendo negar a singularidade de cada pessoa, não, longe de mim. Claro que cada pessoa tem. Mas o que eu estou querendo pensar aqui junto com vocês é quanto essa sociedade, a sociedade que a gente vive hoje, produz certos sintomas que a gente vai pensar que a culpa é nossa, que o problema é nosso. Então, assim, eu não consigo me concentrar de forma nenhuma, eu tenho um transtorno. Mas olha só a forma que a gente vive hoje. Como disseram as meninas, né? A gente consegue se concentrar? A gente consegue ver um filme de 2 horas? Eu fui tentar ver um filme de 3 horas. Menina, olha, eu tive que dividir assim em 6 tempos. Uma coisa que eu assistia antes tranquilamente. Então, isso mudou, né? Isso é algo que mudou e a gente precisa lidar com esse fato, né? E aí tem uma questão que, como a gente fica nessa concentração, a gente também quer se anestesiar também, né? Porque o mundo está do jeito que está, então a gente quer ficar ali vendo meme, rindo, fazendo qualquer outra coisa, menos se preocupando, menos querendo saber de coisas que são mais sérias, né? E aí o que é interessante, o que eu tenho escutado bastante é o quanto as pessoas têm dito: eu não quero mais conversar com ninguém não, por que eu vou sair de casa, eu não aguento mais, estou cansado. Mas ao mesmo tempo é essa mesma pessoa que está lá o dia inteiro em contato com milhares de outros. Então a gente tem esse contato que é virtual a todo momento, porque são pessoas, né, ali do outro lado, mas a gente está cansado para fazer esse contato que é presencial, o que é muito doido. Então, isso também é uma mudança que a gente está tendo na nossa sociedade, que é a dificuldade que as pessoas têm de conversar, de simbolizar certas coisas. E aí é que eu entro, né, nessa questão dos excessos, né, gente? Porque tudo isso é um excesso, né? Eu não vou conversar com ninguém, vou conversar com todo mundo. Mas eu quero ir para uma outra via, que é a via dessas redes, né, que produzem os memes, que produzem os vídeos, que produzem essas imagens. E já que a gente já está aqui, não tem muito como voltar atrás, o que a gente faz com isso? Pronto, então, existem muitas formas de meme, né? Eu não vou também aqui falar o que é meme, etc., porque aí dá certo. Mas tem alguns memes que são para alguns grupos, então, se eu falar alguns memes aqui para vocês, talvez só algumas pessoas vão identificar. Alguns memes são mais gerais, né? Todo mundo vai rir, todo mundo vai entender. E eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque, independente da bolha desse meme, o meme ele pode servir tanto para produzir a norma, ou seja, produzir racismo, produzir machismo, produzir transfobia, homofobia, lesbofobia, capacitismo, como também pode ser uma forma de frescar, mangar, zoar, zombar da norma. E é isso que eu acho mais interessante nos memes, porque o meme ele vai falar com uma linguagem que não é uma linguagem apenas racional, no qual eu vou me comunicar com você e vou falar assim: olha, é errado fazer isso, não pode, isso aqui é a violência doméstica, ou homens devem fazer o trabalho doméstico, como tem muitos memes aí, né, que falam sobre isso. O meme vai mexer com o humor, e o humor é um afeto. E é muito interessante a gente pensar que a nossa luta também pode passar pelos afetos. Porque se a gente for parar para pensar, isso que é cognitivo, que é racional, tem um limite. Eu posso fazer um letramento aqui com uma galera, falar: não, galera, vamos tentar entender o que é o machismo, vamos tentar entender o que é o racismo. E você sairá: agora eu sei, se fizer uma prova eu tiro 10. Mas quantas pessoas se afetam com isso? E aí entendendo que afeto é uma coisa arbitrária, ou seja, não segue regra. Não é uma coisa que eu falo assim: não, eu não vou mais sentir isso. Não tem como, é algo que você sente. Por mais que você não fale para ninguém, por mais que você sinta sozinho, por mais que você pense sozinho, você vai continuar sentindo. Porque é algo singular, é algo que é nosso. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, em algum momento de alguma pessoa que vocês olharam e falaram assim: não gostei dessa pessoa. Que menina chata. Todo mundo gosta da menina. Aí pergunta a mulher: mas por que você não gosta dela? A risada dela é muito alta. Mas ela ri baixo. Não, é alta, eu não gosto.
tem algo nela que te incomoda. E o incômodo é de quem? Seu. Isso é um afeto. De alguma forma, essa pessoa afetou você. E isso acontece a todo momento das relações. A todo momento. Se a gente for pensar, né, o próprio conceito de neurose é um problema de relação. A gente se relaciona e a gente cria um problema, porque toda comunicação é um mal-entendido. Eu vou falar uma coisa e vocês vão entender a partir daquilo que vocês escutam, a partir da vivência de cada um. E isso também é bonito, né? Eu acho muito bonito, porque a gente vai compartilhar alguma coisa, um significado, mas a gente também vai entender a partir da nossa vivência. E isso também acontece com os memes. Sei se vocês fazem isso, né? De ficar mandando meme para as amigas, para a namorada, para o namorado. Olha, amiga, sou eu. Menina, eu tô assim de saúde. Nossa, nós aqui ontem. Então tem uma coisa de uma identificação, a gente se identifica com isso, a gente se reconhece, mas muito provavelmente a gente vai rir de coisas diferentes. A gente vai rir juntas, mas a gente vai rir de coisas diferentes. E aí a gente não pode esquecer que o afeto é algo que parte do nosso corpo e da nossa cabeça, que são uma coisa só. E que a ciência branca vem a todo momento dizer que são coisas diferentes. Mas é uma coisa só. Ah, eu estou ansiosa, meu corpo e etc. Bem, mas isso vem de algum lugar. E esse lugar não é só do seu corpo. E aí o que eu acho interessante, né, quando a gente pensa no humor, que a gente pensa no que o humor pode fazer, é que, e se a gente começar a utilizar o afeto para também provocar? Quais são as nossas condições afetivas hoje? Pensando que cada uma. Quais são as nossas condições afetivas enquanto mulheres que militam no feminismo? Como está o nosso afeto? Isso que é arbitrário. Isso que eu não consigo muito bem dizer por que eu não gosto de tal pessoa. Ou porque eu gosto de fulano. Não sei por que eu não consigo ter uma relação direito com essa pessoa aqui. Como que estão esses nossos afetos? Aí, eu vou ter que porque só quem viveu sabe. E aí eu queria pensar um pouco com vocês o quanto o meme também pode ser essa forma de afetar, de provocar, de iniciar uma discussão. Tem alguns memes que vão nascer em resposta a algumas coisas. Tem alguns memes que vão nascer e que vão gerar muitas coisas. Vão gerar risada, mas também vão gerar muita raiva em muita gente. Porque quem vai estar rindo são algumas pessoas e não outras. Como esse meme, por exemplo, que é o de um @ Cadê Feministas. Por que é Cadê Feministas? Porque toda vez que acontecia alguma tragédia no mundo, as pessoas perguntavam, mas onde que as feministas estão lutando pela fome no centro do lugar? E aí formou-se, então, um Twitter, né? Cadê Feministas? E aí começaram a fazer memes como esse, né? Homem, você não fez mais do que sua obrigação, assinado mulheres. Isso provoca muita risada entre a gente, né? Eu dou muita risada com esses memes. Mas isso também provoca muita raiva. Porque os caras vão ver isso e vão se afetar de alguma forma. Como assim a gente fez mais que a nossa obrigação? Vocês percebem que a gente está falando aqui sobre divisão de tarefas domésticas? Só que com humor, só que de outra forma? Ou então isso se tornou um clássico, né? Isso aqui era uma discussão que alguém falava alguma coisa contra a Dona Bela. E aí ele falava, mais feminista que eu? E se tornou um meme, né? Muito comum, inclusive, em discussões na internet, feministas usarem esse meme do tipo, pô, você tá falando que você é mais feminista que eu? Eu, da Dona Bela? Então, olha como a gente usa o humor para subverter muitas coisas também, né? Quando o humor também faz com que a gente se conecte de alguma forma. Esse foi quando a gente estava tendo discussões sobre aborto, aí tinha muito essa coisa do, com 12 semanas o feto pode não sei o quê, e aí agora, com 12 semanas, o feto já pensa em quantas aulas ele ainda pode faltar, sem prejudicar os 75% de presença obrigatória. Ou seja, né, a gente começa, quando a gente vê, né, muitos fundamentalistas religiosos falando assim, meu Deus, o céu que absurdo, porque os fetos, etc., a gente olha para aquilo em vez de apenas responder, né, de uma determinada forma mais racional, que a gente tem que fazer isso também, tem também essa outra resposta.
que gera outras coisas, né? Inclusive frustração, porque isso deu uma treta, porque foram muitos memes que saíram. Com 12 semanas, o feto já pode ir na C&A e comprar roupa. Com 12 semanas, o feto não sei o que, não sei o que. Isso se encheu no Twitter, se encheu na internet, a galera ficou puta, ficou com raiva. Então a gente consegue provocar algumas coisas, iniciar algumas discussões de uma forma diferente, né? De uma forma através dos afetos. Mas aí, né, tem um outro ponto, né? Além desses afetos, né, poderem gerar humor, né? Que a gente vai rir, né? E aí a gente também pode rir porque está angustiado, a gente não precisa só rir porque está feliz. A gente pode rir porque está indo de nervoso. E, caraca, que engraçado, mas eu estou me identificando demais. Não queria me identificar tanto. Esse afeto que o humor pode trazer também pode gerar raiva, muita raiva. E aí pode gerar uma onda de pessoas, inclusive, muito conservadoras, né? Pessoas da extrema direita que vão querer nos atacar, que vão querer fazer outras coisas. Né? Assim como para a gente também pode gerar muita raiva. E aí como que a gente lida, né, com esses afetos quando a gente pensa na internet? Aí tem muita coisa do cancelamento, né, essa coisa de não querer mais o diálogo, de se fechar para isso. E é importante, né, a gente entender, quando está falando de afetos, que o afeto não é só isso que é positivo, né, positivo entre aspas, né, que é só o amor, que engraçado, etc. Mas também tem esses outros afetos, que são os afetos considerados negativos, que eles também geram. Eles podem, inclusive, gerar mobilização, né? Então, a raiva, por exemplo, ela também pode mobilizar. Então, os usos da raiva, né? A Delógio está aí já falando há muito tempo, não sou eu que falo isso. E aí eu queria deixar para vocês, que eu já preciso terminar, por que não, né? Porque o afeto não pode ser uma forma também da gente rever a forma da gente pensar em provocar, iniciar um debate. Em fazer uma provocação mesmo. Isso não é o fim, mas pode fazer com que algo desperte em alguém. Pode fazer que alguma pessoa fale, nossa, me identifiquei com isso, acho que isso é interessante. Ou não, discordo completamente disso. Eu já vi muitas mulheres, né, que não se dizem feministas, que não se identificam com o feminismo, começarem a se identificar com memes feministas. Nossa, meu marido faz isso em casa mesmo, eu acho isso um absurdo. Então pode ser uma forma de discussão. Pode ser uma forma de iniciar a discussão. Porque o que eu estou defendendo aqui, né, que muitos teóricos têm defendido, é que a luta, a partir da que é cognitivo, que é racional, que a partir do letramento político, é importante, mas sempre escapa alguma coisa. Tanto é que a gente vê hoje no Instagram várias pessoas dizendo que são antirracistas, mas quando acontece alguma pessoa, algo, né, com uma amiga, ou com alguém próximo, ou enfim, uma guerra, né, como está acontecendo agora, elas não se afetam. Não, eu sou antirracista até certo ponto. Eu sei que isso é errado, mas eu não me afeto. Então, como que a gente também trata esses afetos? Como que a gente emociona as pessoas para que elas se desacomodem, para que elas se incomodem mesmo, para que algo modifique nelas? Eu penso que o afeto pode ser uma forma. O afeto pode ser revolucionário, Thaís? Pode. Forte ideia. É isso, gente. A gente está com um tempo. Primeiro, eu agradecer a Thaís agora pela essa conversa. Acho que ela traz possibilidades, tá vendo? Eu queria ter essa palavra, porque eu acredito também no afeto como revolucionário no humor, como uma linguagem importante para a gente pensar a comunicação, de fato. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma intervenção, algum comentário. Pronto, tem 2 pessoas. A gente vai fazer, então, 3 comentários. Então, alguém mais que quiser fazer um comentáriozinho por conta da hora, levante a mão que vai ser a sua vaga. Tem pessoas novas, então, me chamo de Giovânia. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelas falas de vocês, foram muito importantes. Tive várias reflexões, enfim. E algo que me incomoda bastante, que o debate de hoje suscitou em mim, foi como as redes sociais elas têm se tornado também, vocês falaram um pouco sobre isso, né, um instrumento de
exploração do trabalhador e da trabalhadora e também de vigilância, né? E aí eu acho que isso tem acontecido, inclusive, no meio da militância. Nós, enquanto militantes, a gente precisa começar a pautar a exploração da nossa mão de obra nos espaços de militância, nas construções da gente, o acúmulo de tarefas, a carga horária excessiva, enfim, a gente precisa, inclusive porque tem pessoas que trabalham com militância, né? A gente recebe uma liberação, eu inclusive trabalho com militância, pago aluguel, pago comida de militância. E aí existe um momento onde se confunde, né? O funcionário, sou funcionária militante, o militante funcionária, eu estou fazendo isso enquanto funcionária, eu estou fazendo isso enquanto militante, e quando eu vi, eu estou trabalhando 3 horas da manhã, eu estou recebendo ligação ou mensagem no Zap de madrugada, né? Eu estou no domingo, no feriado, eu não tenho tempo com a minha família mais. De repente, eu desenvolvi burnout no meio da militância, lutando pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aí, isso eu acho que é uma reflexão muito importante, né? Porque o WhatsApp ele tem facilitado muito a exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, né? A gente não sai mais do trabalho, a gente leva o trabalho no bolso para casa e a gente, inclusive, enquanto militantes, a gente tem usado isso de forma irresponsável. Eu estava ouvindo um podcast, Bom Dia Óbvios, acho que algumas pessoas aqui conhecem, da Marcela Ceribelli, e ela é filha da Renata Ceribelli, que é a repórter lá da Globo e tal. E ela comentou que a única vez que a mãe dela recebeu uma ligação, tipo assim, meia-noite, de madrugada, foi quando o Papa morreu. E aí eu convido vocês a refletirem. Quantas vezes vocês já receberam mensagens de demanda de madrugada? Também para contar, né? Todo dia, várias. E quantas delas não eram de fato urgentes? Tipo assim, nada comparado à morte do Papa, tá ligado? Tipo, realmente o Papa morreu, precisamos parar tudo, vir aqui, fazer esse anúncio, assim, tipo, coisas que realmente não são urgentes. Então a gente tem usado de maneira irresponsável, principalmente a gente precisa pensar, gente, enquanto lideranças, né, pessoas que estão em lugares de liderança, que coordenam equipes e tal, isso é muito importante. E aí eu convido a gente a refletir, né, da mesma forma como eu provoquei mais cedo, de como a gente precisa ter mais responsabilidade e dominar mais as redes para a nossa comunicação externa. Precisamos trabalhar essa responsabilidade e refletir mais para a nossa comunicação interna, para não acabar reproduzindo opressões. É isso. Obrigada. Valeu, gente. Alana, você pode me passar, por gentileza? Boa noite de novo. Gente, tá saindo uma fumacinha aqui dessa lâmpada. É assim mesmo, pode confiar. Então, mulheres, agradecer e parabenizar essa roda maravilhosa, essas falas incríveis. Eu gostei muito mesmo, assim, vocês arrasaram. Eu acho que a gente estava precisando, assim, né? 3 turnos é cansativo, mas foi incrível. É bom ser aqui fora, que a gente também fica mais tranquilas. Dizer que acho que, não sei se foi Guaraná, alguém falou sobre utopias hoje de manhã, e eu acho que fazer ativismo é isso, é cultivar utopias, né? Acreditar radicalmente que a gente vai poder viver num mundo melhor, no fim do capitalismo e etc. E aí eu fiquei pensando, mas a gente tem a mania, de modo geral, o movimento, de sermos muito pessimistas. E, de fato, eu acho que quando a gente vai pensar na comunicação, nas tecnologias, é uma leitura pessimista, de modo geral, que a gente tem, mas também acho que foi um pessimismo equilibrado, no sentido de que, olha, a gente também tem possibilidades, porque essa era o nosso tema aqui, né, em relação a quais são as possibilidades da comunicação. E o negócio tá pegando fogo. Então, e aí, dentro dessa perspectiva, fiquei pensando sobre esse mundo e a internet, né? Guaraná fez a provocação, será que a gente acaba com o capitalismo ficando offline e tal? Mas a gente também não vai viver num mundo mais sem internet, isso não vai deixar de existir. E aí a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer a nossa luta política, seguir fazendo o que a gente sempre fez, né? Nós que somos mais jovens, que herdamos das nossas companheiras mais velhas e queremos que a luta feminista, a luta negra, indígena, antirracista, que ela siga. E aí, quais são as perspectivas e o que é que tem de positivo? Porque a gente tem experiências positivas também
com o uso das redes sociais em relação à incidência política. Cris falou mais cedo sobre a eleição de Lula. A gente está vivendo uma coisa que é, né, nacionalmente em relação à pressão do presidente Lula em relação à ministra negra e é no STF, e é inegável que as redes sociais, a internet, o nosso acesso à comunicação tem potencializado o debate. Pode ser que Lula vá e coloque outro branco lá, mas ainda assim, esse debate chegou em pessoas que não chegariam se não fosse a nossa incidência. E aí não estou falando de gente da militância, estou falando das mulheres trabalhadoras domésticas, estou falando da branquitude que assiste o Porta dos Fundos, de várias pessoas que perceberam, não, é necessário, isso aqui é um absurdo, que na história dessa casa que tem 150 anos quase, que só existiram 3 mulheres brancas e nunca existiu uma mulher negra e todo o resto foram pessoas negras. Eu vou olhar aqui minhas anotações para não me perder, ou homens brancos. E já passei do tempo, né? Eu estou ligada. E aí, em relação a essa coisa de comunicação e afeto e tal, que Thaís trouxe, as companheiras de blogueiras negras, a gente é muito coligada no pensamento da professora Rosane Borges, que vai dizer que comunicação é afeto. Você vai afetar a pessoa, você quer. A comunicação, quando ela é bem feita, ela vai afetar. Seja positivamente, seja trazendo raivas, revoltas e etc. E aí a gente se qualifica na medida que a gente vai conseguir pensar como afetar essas pessoas. E aí nessa perspectiva de pensar futuro, de pensar luta, eu acho que é fundamental que a gente vai investir em educação tecnológica, em educação de comunicação para as meninas, para as crianças e adolescentes negras, periféricas, que compreendam que esse espaço, qual é a forma que a gente vai se relacionar? É promovendo uma ideia de individualidade, uma ideia de estrelismo, uma ideia de que você está ali e que você pode ser milionária produzindo seu conteúdo, ou seria numa perspectiva educativa de fato, para que a gente possa, inclusive, mudar o quadro do que Mari começou falando sobre o comitê gestor da internet e a gente não saber o que é isso, a gente não ter pessoas, mulheres negras, mulheres feministas lá. E aí, por isso que nessa coisa de pensar a utopia e pensar a perspectiva, não gosto da ideia de voltar para a base, etc. Mas trabalhar com criança, com adolescente, é fundamental e nós precisamos fazer isso. Sofia. Boa noite a todas. O que eu fiquei pensando é na questão da importância de recuperar ou seguir lutando pela autonomia sobre nossas vidas, né? Porque a questão você falou muito, né? Estamos todo o tempo ali, reféns, pressas do celular, da internet, como se esse fosse o mundo, né? A gente vive lá, nesse mundo virtual, quando que aqui temos um mundo. Esse aqui é um mundo real, aqui, as pessoas, né? Então, recuperar o contato com cada pessoa, primeiro com cada pessoa, primeiro mesma, por exemplo, com a outra pessoa que está do lado, né? Com a coletividade, e lembrar que a internet, a tecnologia é uma ferramenta, né? Ou seja, a consciência. Aí eu celebro esse espaço para refletir sobre a tecnologia, seu impacto na internet, porque eu acho que isso que não estamos fazendo no interior das organizações. É como que é isso, né, o que fez o impacto também na internet, né, a aceleração de tudo. Estamos correndo todo o tempo e eu penso também assim, tipo, estamos todo o tempo recebendo informação e tudo é tragédia, tudo é muito horrível. E como militantes, estamos ali, né? Temos que fazer isso, temos que sair
e fazer pronunciamento político, marcha, ação, todo o tempo, com todos os problemas do mundo. Não dá, né? A gente está muito cansado. Eu sinto isso, como nunca. E aí, filósofos, as pessoas que já falam da sociedade do cansaço e tudo mais, né? Que estamos muito cansados porque todo tempo estamos ali lutando em muitas frentes, né? No real, com o corpo, e também ali com a mente na internet. Então, a importância da consciência, da reflexão, uma mirada crítica à tecnologia, à internet, e também ter muito cuidado com não minimizar. Acho que aqui somos muito conscientes da força que pode ter, e esses fenômenos políticos, né, da direita, né, que, por exemplo, Trump, Bolsonaro, no Paraguai tem o Paraguai de Cubas, que ele não tem estrutura partidária, ele não fez trabalho de base, mas ele é a terceira força política do país. O que acontece, né? É a internet. É a pessoa que está ali com o celular todo dia, chega a mensagem, chega o vídeo, escuta ele, eu penso como ele, se reconhece na pessoa e vota na pessoa. Mas nunca viu na vida. Nunca essa pessoa fez nada para mudar nada. Mas está ali. E aí está a direita, né? Então, como trabalhar isso, né? E aí eu concordo com a questão do afeto, né? Como conectamos. Aí está a internet com a ilusão da conexão. Estamos todos conectados, mas às vezes estamos desconectados. Como trabalhar a conexão, né? Insisto, de tu a tu, o trabalho de base, muito importante, mas não deixar de lado a virtualidade. Então, fechando, uma comunicação popular feminista que combine uma estratégia analógica do presencial e a disputa no campo virtual. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Sofia. Vou encerrar a Carmen. Perfeita. Eu quero olhar para elas, porque eu quero agradecer muitíssimo. Foi muito bom. Foi uma combinação assim de aspectos muito, muito rico. E eu queria trazer três questõezinhas muito, muito simples. Uma, assim, a gente sempre fala, né, do feminismo como uma teoria, como um movimento social e como algo que alimenta e orienta os projetos de vida pessoal, né, que a gente às vezes fala como atitude. Então, eu queria pegar isso para dizer que o mundo está um lugar muito ruim de se viver, né? O tempo está muito difícil. E acho que a gente precisa repensar a contribuição do feminismo para isso. Um pouco no sentido que Sofia falou, qual é a minha autonomia sobre o meu modo de vida? Ou, como o Guaraná trouxe, do consentimento, né? Qual é o grau de consentimento que eu estou dando? E isso serve para tudo, inclusive para essa questão do que desde de manhã a gente fala, não é, do cara a cara, né, de se encontrar pessoalmente. Corpos, pessoas, né, e não corpos de um lado e pessoas nas redes, mas corpos, pessoas. Né? Eu acho que o feminismo tem contribuição com a perspectiva da autorreflexão feminista, com a discussão de corporeidade muito ricas para nos ajudar nesse momento. A outra coisa que eu queria dizer, a segunda, é sobre a questão do humor. Eu achei maravilhoso que tu tá enveredando por esses estudos, que minhas amigas aqui são tudo sabidas demais, né? Essa história do humor é muito interessante porque a gente, especialmente quem está em organizações que são chamadas como ONGs e que, portanto, tem projetos de financiamentos com colonizador, né? Que os projetos vêm do norte, mas recurso tirado daqui, né, gente? Não é bom que ele venha de volta, mas a gente viveu e vive ainda durante muito tempo a estética do sofrimento. E isso predominou, e isso domina muito a vida, não só dessas organizações, como dos próprios movimentos.
eles demandam histórias de sofrimento. E muitos de nós, muitas vezes, se envereda e se enreda em histórias de sofrimento não como geração de consciência, porque a história de sofrimento que gera consciência é com a percepção da injustiça, e não apenas com a declaração da vivência de sofrimento. E isso, se você não acha que é injusto, você sofre muito, você não pega revolta, né? E aí essas histórias de sofrimento sempre saíram daqui, do sul para o norte, né? Para os países centrais. E pensar isso em termos de humor, eu estou dizendo porque isso também afeta. Isso também emociona, e às vezes até emociona mais. Mas não dá nenhuma consequência, né? Porque você não considera injustiça. Então, o humor, eu acho que é interessante pensar isso comparativamente. Por fim, agora que já é para fechar mesmo, esse afeto e essa emoção, que é a mesma coisa, eu estou usando duas palavras, ela pode cimentar as nossas experiências coletivas, né? Toda a ideia de identidade coletiva de movimentos sociais e a ideia de pertencimento a movimento tem a ver com a possibilidade de que não só que a gente faz uma análise custo-benefício para participar de um movimento, mas a gente se vincula emocionalmente com esse movimento, a gente se sente afetado por aquela causa, a gente acredita que é possível mudar. Porque se a gente não acreditar, não considerar injusto, não acreditar que é possível mudar, a gente não se engaja. Eu vou agradecer a vocês. Vocês querem fazer algum comentário final? Vou passar o microfone. Eu vou falar uma frase só, já que eu fiz a provocação da história do offline do capitalismo. É a lembrança de que a tecnologia não precisa vir do capital. A gente pode fomentar tecnologias livres e a gente pode ter soberania tecnológica se a gente lutar. Então, a luta pela democratização da comunicação, pela universalização do acesso à internet com qualidade é essencial para que a gente possa sobreviver à destruição do mundo que o capitalismo está promovendo. Já está promovendo. Já está aqui. E obrigada, galera. Valeu por todo mundo estar aguentando até agora. Queria também agradecer, assim, né, toda a oportunidade de poder estar aqui, também a escuta de todo mundo, a atenção, a construção coletiva. Eu acho que costurando junto com o Guaraná e tudo que foi dito aqui, é momento também de a gente se perguntar sobre os sentidos das coisas, dos conceitos, sobre luta política, como o Charu já colocou. Então, pensar o que é dado, como também a gente já debateu, pensar o que é espaço público, porque se pensa muito na perspectiva assim, branca, da ciência europeia, e como nós, por exemplo, mulheres negras, estivemos sempre nos espaços públicos, mesmo diante do processo da colonização, a pensar a visibilidade por aquilo que é mais fino, que é mais precioso das nossas histórias e das coletividades que a gente faz parte. Então, é com essa sensação que eu termino aqui, quero agradecer mesmo a colaboração de todos. A gente estava falando antes de chegar aqui, né, sobre essa sensação de fim do mundo, né? E uma coisa que a gente falou foi sobre, não sei se é um dever, mas como a felicidade ela também pode ser tão política, né? Pena que a gente não vai ter tempo de explorar isso tudo é tão cansativo aqui, mas tem também, né, nesse sentido de ficar pensando nessas coisas que são cansativas, que são tristes, que são medonhas e tal, mas acho que tem uma coisa que é importante de trazer, que o movimento negro traz, é que, assim, pra gente o mundo já ia acabar tantas vezes e o mundo acabou, né? A gente persistiu. E aí a gente estava conversando, ela estava falando de Neuza Borges, falando de Nélia Gonzalez, dizendo como a Mãe Preta colonizou o Brasil, na verdade, né? Como ela venceu essa disputa.
Então acho que é com esse sentimento que eu saio, né, com essa conversa, desse lado que é bastante sombrio, perigoso, mas também com essa questão de que sim, a gente está vencendo. Vamos agradecer de estar vencendo junto com vocês nesse momento. Quero falar para vocês não terem medo de ser afetados do afeto de vocês. Porque raiva para dentro pode gerar muita coisa ruim, pode gerar punição, pode gerar depressão. Raiva para fora vira luta. Não tenham medo de se afetar. Disseram muitas vezes para a gente que nós seríamos loucas, porque nós somos afetadas. Então a gente tem muito medo, né, de se emocionar, de se deixar levar. Mas, independente do que a gente fizer, vão chamar a gente doida. Então, fé da sua luta. Bora ser doida. Bora ser doida! Muito obrigada, gente. Essa mesa foi incrível. É isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou até agora. Voltem tranquilas e seguras para casa. Descansem. Quem está no curso, a gente se vê amanhã às 9, então descansem. E é isso, vai ter o café amanhã, então se quem quiser acordar e já vir pra cá também rola, viu? Pra gente começar às 9, tá bom? É isso, gente. Até amanhã.